Ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, Damares Alves, esteve hoje na Comissão de Seguridade Social e Família para conversar com os parlamentares sobre dois temas que têm preocupado muito a atuação da ministra à frente dessa pasta: automutilação e suicídio dos jovens. Obviamente, a participação da ministra numa comissão como a de Seguridade Social e Família acaba não se atendo apenas a esses temas. Ela falou também sobre um tema que tem sido recorrente na atuação dela, a questão do abuso contra crianças e adolescentes. Inclusive, o mês de maio foi um mês de alerta, um mês de uma campanha nacional para tratar desse tema. E ela também acabou tratando esse assunto e também, por exemplo, sobre a transversalidade da questão do tema do gênero nas escolas. A gente vai entrar ao vivo um pouquinho, a gente conseguiu que a ministra viesse conversar conosco aqui rapidamente. Ministra, primeiro, uma informação interessante: a senhora não vem a requerimento, não vem por convite, a senhora vem espontaneamente, né? Não foi necessária a votação para que a senhora estivesse aqui para esse diálogo com os parlamentares. Sim, e eu quero fazer isso com todas as comissões, de ter me colocado à disposição dos parlamentares. A nossa pasta ela é muito eclética, ela envolve inúmeros temas e todas as comissões estão, de uma certa forma ou outra, discutindo os temas da nossa pasta. E vir apresentar para os parlamentares o que estamos fazendo, eu acho extremamente necessário. E vir fazer apelo aos deputados, de acompanhar mais o nosso trabalho, e essa interação eu creio que não dá para a gente fazer o enfrentamento, especialmente a violência contra a criança, contra a mulher, apenas o Poder Executivo. Os poderes vão ter que estar juntos nesse enfrentamento. Bom, esse assunto que a senhora veio dialogar hoje, especialmente a questão da automutilação e do suicídio, é um assunto que a senhora tem priorizado. No dia, inclusive, da entrega da PEC 06, a PEC da Reforma da Previdência, a senhora também estava aqui entregando esse projeto de lei, preocupada, tratando com o presidente Rodrigo Maia sobre esse assunto. O que já avançamos e quais são, digamos assim, as expectativas que a sociedade pode ter em relação ao avanço desse tema? Veja só, o tema foi um clamor das famílias no Brasil. E nós estamos com um número muito grande de jovens e adolescentes se automutilando, se suicidando. Os pais estão apavorados, a escola não sabe o que fazer. Então, nós aprovamos agora, este ano, uma importante lei, essa casa que eu tenho assim que agradecer muitos parlamentares. Em 48 horas, colocou o assunto em discussão, debateu e aprovou, que agora é obrigação, é notificação compulsória, a automutilação e a tentativa de suicídio, porque a gente só notificava o suicídio. Mas aquele menino que tentou se matar, esse menino tem que ser acompanhado também. Então vem aí essas novidades, e não é só a unidade de saúde, a escola também vai participar da notificação. E aí nós vamos ter números e vamos saber aonde está o maior número de crianças se machucando, qual é o estado, qual é a região, para a gente ter políticas públicas eficientes. Os tabus na sociedade em relação, por exemplo, principalmente ao suicídio, têm impedido, né, notificações mais próximas da realidade e dificultado a elaboração de políticas públicas nesse sentido, né? A senhora acredita que isso muda, além da questão da lei também, uma questão de conscientização sobre a necessidade de falarmos mais abertamente sobre o problema do suicídio? Existe todo um protocolo e todo um cuidado, inclusive protocolos para a imprensa, de como falarmos publicamente sobre o assunto, mas a própria Organização Mundial de Saúde está entendendo que precisamos falar mais sobre suicídio e automutilação, especialmente na informação aos pais, para que os pais fiquem atentos aos sinais que as crianças estão mandando. E é isso que a gente está fazendo, conversando com as famílias, vamos ficar atentos aos sinais emitidos pelas crianças e adolescentes. Quando eu falo criança, eu quero dizer crianças de 6 anos tentando suicídio no Brasil. Crianças de 7 anos, 5 anos se automutilando no Brasil. Em todos os lugares, olha, todas as religiões, todas as classes sociais, meninos, meninas, nos abrigos. Estou aqui com a nossa deputada Flor de Lins, ela sabe o número de crianças em abrigos que estão se cortando, se machucando. Então nós vamos ter que ter um olhar especial. Deixa eu dizer uma coisa. Nós falávamos que era uma epidemia, mas eu ouso dizer que estamos numa pandemia. São mais de 14 milhões de crianças e adolescentes se cortando e jovens no Brasil. Deputado, com relação são 20% de crianças se suicidando. Não seria muito alto nos dias de hoje? Não se suicidando. Os especialistas falam, são 20% de jovens e adolescentes se automutilando. Então, isso quer dizer 14 milhões. O número é alto, mas nós não temos esse número certo, porque nós não temos a notificação. Agora, com a notificação, nós vamos chegar ao número. E olha, e pelo nossa experiência, nosso trabalho,
é possível que seja um pouquinho maior. E é aí que está o desespero. O número é muito grande. O Disque 100, que serve para uma série de notificações, de comunicações ao Ministério que a senhora comanda, também pode ser usado nesse caso? Vai ter que ser criado um novo serviço para esse tipo? Não, nós já temos um canal no Ministério da Saúde e agora também o Disque 100 vem e o Ligue 180. Esses dois canais do Ministério de Direitos Humanos vão estar disponíveis para falar com as pessoas em desespero, em sofrimento. Por que vamos usar esses dois canais? Que são os mais conhecidos. Todo mundo conhece o Disque 100. E detalhe, a criança poderá ligar também e falar com a nossa equipe. Estamos preparando a nossa equipe para começar a receber as ligações com relação à automutilação e o suicídio. Perfeito. A senhora também tratou ali mais no finalzinho sobre a questão da abordagem das questões de gênero, né, de identidade de gênero no currículo, são transversais, sem às vezes ter o devido preparo por parte de professores que eles mesmos nunca tiveram contato com a matéria. Como é que está essa questão no âmbito do Ministério, de uma interlocução com o Ministério da Educação, que é necessário? Veja só, quando fala de política de gênero, todo mundo acha que eu sou contra a luta da igualdade entre homem e mulher. A questão de gênero que a gente aborda, que eu trago a ideologia de gênero, não é igualdade entre homem e mulher e luta de mulheres por direito. Não, é uma outra vertente. Também não tem nada a ver com o movimento gay. É uma outra vertente. É uma teoria que surgiu nos últimos anos, que faz muito mal ao movimento gay, que faz muito mal aos homossexuais. Uma teoria que estava sendo discutida, dizendo que ninguém nasce homem, que ninguém nasce mulher, que é uma construção social e que ser homossexual é uma construção social. Peraí, ele pode mudar então? Pode deixar de ser gay, a mulher pode deixar de ser mulher, o homem pode deixar de ser homem. Então, assim, essa discussão foi muito ruim da forma como foi apresentada. Uma teoria que ainda estava na academia e que foi trazida para as crianças sem nenhum preparo, sem nenhum cuidado. Então, é essa situação que eu discuto. A ideologia de gênero, a teoria de gênero, dizendo que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, ninguém nasce gay, ninguém nasce lésbica. Então, eu trouxe isso porque isso trouxe algumas confusões para algumas crianças. Nós estamos com algumas crianças com dúvida nas identidades, da forma como foi abordado. Temos que abordar, se a academia decidir que sim, que é cientificamente comprovado isso. Se for cientificamente comprovado, teremos que abordar, mas não tem nenhuma comprovação científica essa teoria. É essa posição que eu tenho. Mas o combate ao preconceito, à discriminação, à violência contra a mulher tem que ser abordado com a criança lá em tenra idade. Ministra, a senhora acha que as redes sociais influenciam muitas crianças no dia de hoje? Com relação ao suicídio e automutilação, a gente tem observado um efeito contágio via redes sociais. Mas aqui, ó, as redes sociais estão preocupadas, as empresas estão preocupadas, estão conversando conosco, estão sentando conosco para encontrar alternativas de evitar esse efeito contágio na internet. Mas ainda hoje, nós encontramos ali situações absurdas. É possível uma criança com 8 anos acessar um vídeo ensinando como se suicidar. Uma criança de 7 anos, mesmo que ela não saiba escrever, já existe um canal que ela pode pesquisar por voz. Se ela pesquisar por voz agora, como me cortar, por exemplo, ela vai encontrar imagens lá e ensinando, inclusive. E isso é muito ruim e nós vamos ter que fazer essa discussão com todas as empresas, com todas as redes sociais, com todo mundo e com a imprensa também. Perfeito. Muito obrigado, De nada. ministra Damares Alves, ministra então, da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos. Eu vou pedir para a deputada Flor de Lis, que acompanhou toda essa participação da ministra Damares, permanecer com a gente mais um pouquinho para falar um pouco dessa interlocução da ministra com os parlamentares da Comissão de Seguridade Social e Família, Seguridade Social que cuida de assistência social, previdência e saúde, ou seja, uma comissão com um leque temático muito amplo. Como é que a senhora avalia a presença da ministra e o que ela trouxe de informação? A presença da ministra é muito importante, principalmente quando ela traz esses temas tão fortes e coloca com muita clareza a situação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Ela não se limita em falar, ela mostra a realidade, isso dói na gente e os parlamentares ficam mais solícitos, mais perto da situação, na tentativa de resolvermos junto com ela essa situação que está acontecendo hoje no nosso país. Muito obrigado, deputada. Então, se você quiser a íntegra dessa participação da ministra Damares Alves, assistir toda a participação dela, você encontra ela inteirinha no YouTube. A live já está disponível lá, porque a atividade da Comissão de Seguridade Social e Família continua, ou seja, você pode pegar a live, voltar, inclusive, para assistir a participação, e depois que terminar a transmissão, também a gravação fica lá na íntegra. A qualquer momento a gente volta com mais informações.